cura. Cura de emoções. Cura de sentimentos. Cura física. Cura sobre a tua vida e a minha vida nesta noite. Glória a Deus. Temos muito que agradecer ao Senhor pelos seus grandes benefícios nesta terra. Que você receba da parte de Deus o maior presente que é Cristo. Amém. Que você possa sair daqui nesta noite certo de que lutas passam, mas a eternidade é o nosso destino junto com o Senhor. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Que você que está aqui esta noite, você possa dar o seu melhor fôlego para o Senhor. Que o seu suspirar seja para Deus. Que a sua força seja para o Senhor. Que nesta noite, as minhas palavras, as palavras dos irmãos que me antecederam, as palavras dos irmãos que irão falar, não seja a palavra dos irmãos, mas as palavras de Deus para cada um de vocês. Vocês não sabem quanto Deus os ama. Você não sabe quanto Deus ama cada um de vocês. Por isso estamos aqui reunidos nesta noite. A Bíblia diz que não há festa nos céus quando há aniversário, mas a festa nos céus quando um pecador se arrepende. E o meu aniversário de cristão é 21 de abril, quando desci as águas, há tantos anos atrás. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Por mim mesmo eu ia estragar a festa, porque por várias vezes eu falei: Senhor, não vou fazer. E o Senhor me cobrou que estivéssemos aqui. Desculpe alguma coisa que não possa estar por dentro. Desculpe alguma coisa que possa não ser satisfatória. Aí ela vai botar paciência. Muito obrigada. Nossa, um pouquinho mais tarde hoje, meu irmão. Perca mais meia hora. Mas tenha certeza de que você é o privilegiado nesta noite. Aleluia. Não reclame, não murmure. E tenha certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é saúde para a nossa vida. Amém? E falei com o Senhor: Senhor, testemunha da tua glória neste lugar. Teve um aniversário meu que eu falei: Senhor, eu quero fazer um culto de libertação. E eu sei que até pessoas se manifestaram no aniversário. Deus faz essas coisas com a gente. Vem cá, Zé, por favor. Vem cá, Marco, também. Vem cá, Vinícius, vem cá. Isso. Cadê Vinícius? Vem cá, Vinícius. Ministério Bolota de Neve. Cadê? A bola de neve. Tem várias denominações aqui reunidas, juntas estaremos no céu. Marcão, Vinícius, meu sobrinho, e esse aqui é o Zé. Eu convidei para que desse um pequeno testemunho do que Deus fez na vida dele. Para que você possa ver o que Deus faz. Meu irmão, de repente, sabe o que acontece? A gente já viu tanta coisa na vida, que tem vezes que tem coisas que não são mais novas. Mas pode ter certeza, cada palavra tem um endereço certo neste lugar, nesta noite. O que não serve para você, serve para o teu irmão ao teu lado. Mas pode ter certeza de que vai sobrar para você nesta noite, da parte de Deus, a vitória na tua vida em nome de Jesus. Zé, dá um pequeno testemunho da tua vida aí para essa turma. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui. Para mim está sendo uma honra, amém? Ter sido convidado pelo Fabiano. Eu lembro da primeira vez que eu tive contato com o Fabiano. Cheguei na casa dele e vi aquela coisa exagerada, amém? Quem conhece a casa do Fabiano? Glória a Deus. Cheguei lá, vi aquela coisa doida, eu falei: meu Deus, para que isso tudo? Mas o coração desse homem é muito grande, amém? Quando eu cheguei lá, eu vi o amor de Deus naquela casa, vi o amor de Deus naquele lugar. E eu fico muito honrado de estar aqui essa noite. Eu vou procurar não me estender. Meu pastor pega muito no meu pé porque eu falo demais. Uma honra também para mim muito grande
meu tio que está aqui, o Jorge, amém? Minha tia também. É um choque para mim, tanto para ele também. Eu acho que ele nunca imaginava que isso ia acontecer. Mas faz parte do meu testemunho também, amém? Não existe Jesus, não existe coincidência no reino de Deus, existe Jesuscidência. Então esse foi um cara que para mim é uma honra estar aqui hoje e ele está ali. Amém? Ele está me ouvindo. Porque como o testemunho dele me impactou. Era um cara que meu pai sempre foi muito doido. Meu pai é bombeiro, é militar, assim como o Jorge também. Então meu pai sempre falou da vida dele. Eu sempre fui para a casa dele, sempre fiz muita loucura na casa dele. Ele com muita sabedoria, ele soube lidar com tudo isso. Então eu ia falar que ele era apavorar, né? Chegava lá, era aquela loucura, só queria saber de festa, de zoeira, só ia falar para passar carnaval, ano novo, só uma loucura. Só que, cara, como ele teve sabedoria, como eu escutava a palavra de Deus ali, eu sei que também ele intercedeu pela minha vida, amém? Eu vou ler uma palavra aqui bem rápida, está em Atos 9. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, essa palavra ela me pegou de uma forma que eu me vi nessa palavra. É uma palavra bem conhecida, vou ser bem breve. Não precisa abrir não, senão eu vou me estender demais. Diz assim, ó: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote, pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, e prontamente ele respondeu: quem és, Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Amém? Até aqui. Eu, durante muito tempo, eu vivi uma vida muito intensa. Lá fora, no mundo, da loucura. Intensa mesmo. Eu saía de segunda a segunda. Eu não tinha limite, eu não tinha parâmetro. Eu tinha muitos amigos. Até hoje, amém? Só que chegou um determinado momento que eu colocava a cabeça no meu travesseiro e eu não conseguia ter paz. Eu chorava. Eu ficava naquela, eu falei: meu Deus, e agora? Eu nem pensava assim. Eu só pensava assim: cara, e agora? Pra mim já deu. Eu com 19 anos. A minha família, o Jorge daqui também conhece, sempre esteve presente em todos os episódios. Minha família foi um pouco conturbada com relação ao meu irmão, a várias coisas que aconteceram dentro da minha casa. Amém? Mas eu, graças a Deus, eu tive valores. Me passaram muitos valores. Só que eu, durante muito tempo, eu joguei esses valores no lixo. Eu nunca tive contato com Jesus antes. Durante muito tempo eu não tive contato com Jesus. Eu ouvia falar. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. Para mim, Jesus era aquele cara que, quando você estava ali assistindo como é que é? Paixão de Cristo, aquele filme que passa na Páscoa sempre, eu pensava da seguinte forma: eu falei, cara, Jesus era tão bonzinho, o cara morreu crucificado. Eu não quero seguir esse cara. Era assim que eu pensava: Jesus é bom para a rapaziada que gosta dele. Para mim já deu. Então eu conheci Jesus de ouvir falar. Só que durante muito tempo eu sempre criei em Deus, eu sempre acreditei em Deus. Só que acreditava da minha forma, assim como Saulo. Amém? Por isso que eu me identifiquei com essa palavra. E eu, pelo contrário, eu entendi um pouquinho de Bíblia, um pouquinho. E eu usava esse pouquinho para perseguir quem acreditava. Cara, quantas vezes eu abri minha boca para falar que pastor era todo ladrão, que o dia que eu desse dízimo, eu ia mudar meu nome. E cara, como eu sou abençoado hoje, ofertando na igreja, amém? Glória a Deus. Você vai vir aqui e você vai pensar assim: cara, esse garoto tá falando loucura. O que esse cara cheio de barba na cara tem pra passar pra mim? Irmão, vou ser sincero pra você. Todos os meus amigos, quando eu tive essa decisão de aceitar Jesus, de reconhecer Ele mesmo, de abandonar tudo, de largar tudo, cara, todos eles falaram pra mim: pô, legal, aí virou maluco, agora você vai dar dinheiro pra pastor, né? Aí eu respirei fundo, de pronto, o Espírito Santo veio. A resposta foi rápida. Sabe o que eu falei pra ele? Legal, hoje eu vou na igreja, eu dou dinheiro pra pastor, eu sou maluco. Só que eu não tô dando dinheiro pra pastor, eu tô dando pra obra. Amém? A igreja é uma família. A igreja é uma família. Então vamos supor que a gente vai alugar um sítio.
Eu falei isso para eles. Vamos supor que a gente vai alugar um sítio. Você ganha 50 mil, eu ganho 1.000, ele ganha 50, ele não ganha nada. Quem que vai pagar a maior parte? Ah, o que ganha 5 mil, beleza. Só que o que deu 1.000, o que ganha 1.000, ele também vai ajudar. Não vai ajudar quanto de 5 mil, mas ele também vai ajudar. O de 50 também vai ajudar com o que ele pode. Agora o que tem nada vai ser abençoado pelo de 5, pelo de 1.000, pelo de 50. Amém? Isso é a igreja, a igreja é uma família. Aí eles falam, aí ficaram assim, olhando pra minha cara. Eu falei, agora só falar uma coisa pra vocês. Eu sou maluco de estar dando na igreja. Agora quando eu dava dinheiro pra dono de botiquinha, quando eu dava dinheiro pra dono de casa de show, quando eu gastava meu dinheiro com um monte de porcaria, eu era bom. Agora que eu estou dando para a igreja, eu sou maluco. Tudo bem. Ninguém nunca mais tocou no assunto, amém? Pelo contrário. Uma galera às vezes vem me perguntar para saber o que eu estou fazendo. Cara, o que você está fazendo? Que está dando tudo certo na sua vida? Falei, cara, não estou fazendo nada. Só escutei uma voz, assim como o Paulo, e estou seguindo. Amém? Só que eu vou falar uma coisa engraçada, que faz parte do meu testemunho. Hoje, muita gente está tendo essa oportunidade de estar escutando uma palavra de Deus, de ter uma galera que está lá fora pregando, amém? Eu faço parte de um ministério que é muito doido. Só que Deus me conduziu para esse ministério, amém? Deixa eu ler mais um pedacinho aqui da parte de Paulo, da conversão de Paulo. E diz assim, ó. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se e entra na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados e sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Amém? O cara mal teve encontro com Jesus, já ficou 3 dias de jejum. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias, e ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, e ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá para a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo na cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, e a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem, e de toda a maldade que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. A fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele deve sofrer por minha causa. Até aqui. Amém? Então eu era um cara que perseguia crente. Por mais que eu acreditasse em Jesus, assim como Paulo perseguia crente. Tinham 3 crentes na minha sala. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu irmão, como eu persegui essa galera, como eles sofreram na minha mão. Eu sempre fui um cara muito do intelectualismo. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Ponto. Passou disso, não existe. Só que Jesus fala ao contrário. Jesus fala que para você ganhar, você tem que perder. E para você viver, você tem que morrer. E para você dar, você tem que receber. Para você receber, você tem que dar. Então isso nunca entrou na minha cabeça. Porque eu pensava como o mundo me ensinou a pensar. Eu tinha que agregar. E a palavra nos ensina a dividir. Amém? Então eu sempre vivi desse jeito. E como eu persegui essa galera? Eu não falava isso, eu nunca falei que ia dar dízimo. Quando eu falei isso, se um dia que eu der dízimo, eu vou mudar meu nome. Ninguém me chama mais pelo meu nome, amém? Todo mundo me chama de Zé. A palavra se cumpriu. Parece que Deus estava assim, ó, anotando. Deus estava anotando, vou deixar bem anotadinho, bem frisadinho que você falou, para você lembrar. E eu, como falei, eu chegava em casa, depois de noitada, depois de muita zoeira, coisa que todo mundo almeja. Então eu tinha carro na minha mão a hora que eu quisesse, eu tinha moto na mão a hora que eu quisesse, eu conhecia todo mundo gostava de mim, amém? Só que no mesmo tempo que eu tinha tudo, eu não tinha nada. E quando eu chegava em casa e colocava a cabeça no travesseiro para dormir, eu me sentia vazio. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, não via ninguém. E num belo dia, para não.
Para não que eu só funciono com louvor. Então, um belo dia, depois de muita doideira mesmo. Pra vocês terem noção, a minha última doideira, eu fiquei 3 dias de ressaca. Sem beber nada, eu fiquei 3 dias de ressaca. Minha mãe me chamou, eu lembro como se fosse hoje. Zé, aniversário da sua avó. Você não vai não? Eu falei, pô mãe, tô muito mal, não consigo sair da cama. Eu olhava pro teto, eu via tudo rodando. E ela foi, eu fiquei em casa sozinho, tô lá deitado. Meu irmão, não tinha ninguém. Só eu e Deus. Só que eu já estava estafado, eu não aguentava mais. Eu saía de segunda a segunda e me sentia vazio. Quanto mais eu saía, mais eu procurava no mundo suprir o vazio que eu tinha, menos eu encontrava. Então, assim como Paulo, só eu ouvi. Eu estava sozinho em casa. E cara, eu escutei audível Deus falando no meu coração, é isso mesmo que você quer para sua vida? E eu fiquei atônito, eu falei, cara, eu tô ficando maluco. O que é isso que eu tô escutando? Eu tô ficando doido. E começou a bater aquele desespero. E a loucura já tinha ido embora, já estava normal. Voltei de novo pra cama, vou dormir porque eu estava sonhando. E meu irmão, de novo, aquilo veio forte no meu coração. É isso mesmo que você quer para sua vida? Meu irmão, eu fiquei totalmente impactado com aquilo. Eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais fazer nada. Eu só conseguia pensar no seguinte, cara, não é isso que eu quero mais pra minha vida. E a partir dali eu parei. Assim como o Saulo ficou 3 dias sem poder ver e sem comer e sem beber nada, ele ficou em jejum. E eu sem ter ido para a igreja, sem conhecer a Cristo assim, como eu conheci mesmo verdadeiramente. Mesmo assim sem conhecer a Cristo. Então eu... E... Glória a Deus. Então mesmo não sabendo que era Jesus, aquilo tinha me impactado. E depois disso eu fiquei 3 meses sem sair, sem beber, sem ficar de zoeira, sem ficar de namoro. Amém? Um dos meus maiores problemas no mundo foi ser mulherengo. Eu era mulherengo demais. Demais. Amém? Só que com isso tudo veio um monte de coisa. E eu me sentia vazio com tudo isso. Passa por lá, ó. Depois desses 3 meses, aconteceram coisas na minha vida que me levaram para dentro de uma igreja, amém?